O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos no último dia 29 de junho, o dia de São Pedro. E a igreja aqui no Brasil, para que um número maior de fiéis possa participar, sempre transfere esta solenidade para o domingo mais próximo. Por isso hoje, aqui no Brasil, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E com a festa de hoje, a igreja nos convida a refletir de onde vem a nossa fé. Onde a nossa fé está alicerçada? Qual é o fundamento, o alicerce daquilo que nós cremos? Porque às vezes pode passar pela nossa cabeça de onde vem a nossa fé. Será que esta palavra não foi inventada? Será que alguém um dia não sentou e começou a escrever e depois isso foi se tornar uma verdade? Talvez a fantasia da cabeça de alguém? E é justamente por isso que quando celebramos hoje a festa destes dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, temos a resposta de onde vem a nossa fé. A Sagrada Escritura, antes de ser escrita, foi vivida. Os homens e mulheres fizeram a experiência com Deus, e esta experiência depois foi registrada naquilo que recolhemos como Sagrada Escritura, como Palavra de Deus.
E meus irmãos e irmãs, a nossa fé vem de um testemunho. Testemunho daqueles homens e mulheres que tiveram a oportunidade de ver o Senhor. Daqueles que puderam ouvir as suas pregações. Como vai dizer São João, daqueles que tiveram a oportunidade de tocar com as suas próprias mãos do verbo da vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui nesta igreja, porque acreditamos no testemunho daqueles que viram o Senhor ser morto, mas daqueles que viram também o Senhor ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, quando falamos da nossa fé, falamos de algo pelo qual não só vale a pena viver, mas também por aquilo que vale a pena morrer. E esse é o testemunho da festa de hoje. São Pedro e São Paulo, martirizados, permitiram que o seu sangue fosse derramado, e por isso celebramos a sua festa de vermelho, para lembrar este sangue derramado não por qualquer coisa, não por uma mentira ou por uma invenção, mas o seu sangue derramado por uma pessoa, o seu sangue derramado pela fé. E se hoje nós estamos aqui, se hoje podemos sentar nestes bancos e louvar ao nosso Deus, é graças ao testemunho de inúmeros homens e mulheres que ao longo da história derramaram o seu sangue porque acreditavam em Cristo Jesus. É isto que encontramos na primeira leitura, quando os Atos dos Apóstolos nos lembra que o rei Herodes mandou matar a espada São Tiago. Mandou prender a Pedro, porque viu que isso agradava. E meus irmãos e irmãs, nós conhecemos a história de São Pedro e de São Paulo. Pedro é aquele homem que deixa tudo para seguir Jesus. Pedro é empolgado. Quando Jesus o chama, imediatamente ele deixa a sua barca, deixa as redes, deixa a sua família e vai seguir Jesus. Ele não tem medo. Para onde ele vai, ele não sabe. O que Jesus espera dele, ele também não sabe. Mas ele acredita no Mestre. Então ele vai. O evangelho que hoje nós ouvimos mostra Pedro dizendo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma resposta que brota do alto, inspirada e revelada por Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Messias. A resposta corretíssima de Pedro, não poderia ser melhor. Num outro momento, a multidão começa a ir embora, vão abandonando Jesus. Jesus se volta para os discípulos e diz: Vocês também não querem ir? E Pedro responde: A quem iremos? Não temos aonde ir. Só tu tens palavras de vida eterna. Na ceia, Pedro diz: Senhor, eu daria a minha vida por ti. Este é Pedro, com esta fé que se lança. Mas, meus irmãos e irmãs, Pedro também é fraco. Pedro também tem as suas dúvidas de fé. Por isso, andando sobre as águas, ele também afunda. Pede ao Senhor: me ajuda, salva-me. E Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aquele homem que disse que daria a vida por Jesus, quando está lá, sendo interrogado, nega o Senhor. Você não é discípulo de Jesus? E Pedro diz: não. Alguém diz: mas eu não te vi no jardim com ele. Pedro diz: não. E quando a empregada do palácio pergunta: mas você não é discípulo? Ele diz: eu não conheço esse homem. Meus irmãos e irmãs, na vida de Pedro, o desejo incondicional de seguir Jesus e ao mesmo tempo o medo daquilo que pode acontecer.
vai enfrentando as fraquezas e as fragilidades do seu coração. Mas quando chega o momento decisivo, Pedro permite derramarem o seu sangue por causa da fé. E quando vão crucificá-lo, conta a tradição que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria se parecer com Jesus. A história de Paulo não é diferente. Aquele que persegue os cristãos, que mata os primeiros seguidores de Jesus. O primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, é morto aos pés de São Paulo. Mas de repente, o encontro no caminho de Damasco mudou completamente a vida de Paulo. E aquele que antes perseguia, agora oferecerá a sua vida. A segunda leitura da missa de hoje: estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Agora eu posso voltar para a casa do Pai. O que vemos na vida destes dois homens é o poder transformador do Espírito Santo. Quando nos abrimos à vida nova que brota de Cristo, mesmo experimentando as fraquezas do nosso coração, mesmo nos desviando e caindo, temos sempre a oportunidade de recomeçar. Nós não somos diferentes de Pedro. Queremos seguir o Senhor, mas também muitas vezes o negamos com os nossos pecados. Quando sentimos medo do que as pessoas vão dizer, do que vão pensar, medo de nos entregarmos nas mãos de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, para todos nós existe sempre a alegria de podermos nos levantar e recomeçar. Mas só receberá esta vida nova que brota da cruz de Cristo aqueles que conseguirem responder com sinceridade: quem é Jesus? E esta é a pergunta para todos nós na noite de hoje e ao longo de toda a nossa vida. Quem é este Jesus? Quem é este Senhor pelo qual vale a pena viver e pelo qual vale a pena morrer? Só quem se encontrou com este Senhor e o acolheu como Messias, como aquele que vem da parte de Deus e é o próprio Deus, saberá recomeçar, saberá pedir perdão e se levantar. Só quem reconhecer em Jesus, o Filho de Deus, poderá acolher esta vida nova que brota do encontro com o ressuscitado. E somente assim, acolhendo esta vida nova, poderemos também testemunhar o Senhor e oferecer a nossa vida diariamente, nos pequenos martírios que a vida nos pede, no nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, na nossa família. Queira Deus que nenhum de nós morra crucificado, que nenhum de nós tenha a sua cabeça cortada como São Paulo, mas queira Deus também que cada um e que todos nós saibamos oferecer no nosso coração um sacrifício que agrade o Senhor, que aceitemos a sua vontade como quem sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, que acolhemos as cruzes da nossa vida, as nossas dificuldades e saibamos oferecê-las ao Senhor por amor de Deus e que assim nos aproximemos ainda mais do coração do nosso Deus. Num instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus e peça a Jesus que você possa responder no silêncio do seu coração: quem é Jesus para você? Peça ao Senhor que você aceite as dificuldades e as provações, que você saiba oferecer a sua vida na sua missão de pai, de mãe, de filho. Peça a Jesus
que você nunca se esqueça que Ele está sempre ao seu lado. E como nos disse o salmista, de todos os temores, nos livra e nos livrará.